Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Sabe por quê? Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Ei, escute isso. Tudo que acontece é pela fé. Você só veio aqui hoje, nesta noite, pela fé? No reino de Deus é sempre assim. Ei, meu irmão, lembra disso, olha. Quem tem fé avança sem parar. Sabe por quê? Sabe que sua prova está no fim. Quem pode profetizar? Vem profetizar seu amanhã. Venha também, venha sobre as águas caminhar. Ei, meu irmão, venha pela fé agradecer. Agradecer pelo quê? Tudo que o Senhor tem pra te dar. Solte a tua voz. Vem cantar Louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. antes de atravessar o mar, Oh, porque hoje o mar vai se abrir. porque hoje o mar vai se abrir e você vai Passar. Eu quero ouvir sua igreja cante. Vem cantar louvores ao Senhor Oh, é nessa noite aqui que você vai cantar. antes de atravessar o mar, Oh, porque hoje o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai, e você vai então vem, então vem, então vem, então vem. Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar o mar, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar e você vai passar e você vai a igreja canta. passar. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem pode adorar? Adore, 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 adore. A honra é dele, a glória é dele. Ele está aqui, ele está aqui.
Aquele que tem poder de abrir o mar está aqui. Levante as mãos para adorar, levante as mãos. Alguns minutos, a gente só vai cantar esse louvor. As horas são avançadas, nós vamos encurtar a programação. O grupo de louvor só vai fazer esse, então eu deixo você adorar agora, isso. Se você não sabe, eu te ajudo. Diga glória a Jesus, diga aleluia. Diga eu te amo, aleluia, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Receba Jesus nessa noite. Seja entronizado neste lugar. Enquanto o teu povo te adora, ei, enquanto você adora, tem enfermidade saindo. Enquanto você adora, tem cadeia caindo por terra. Enquanto você adora aqui, Deus está entrando na tua casa agora. Está libertando o teu filho, tua filha. Quem acredita, adora. Oh, vem cantar louvores ao Senhor. Toda a igreja, cante louvores ao Senhor. Cante, cante. Antes de atravessar do fundo do teu coração, diga, é hoje que o mar se abre, diga. Porque hoje o mar vai se abrir pela fé e você vai passar. Dá a mão pro seu irmão e canta, vem cantar. Vem cantar louvores ao Senhor. Dá a mão pra ele, diga, você vai atravessar o mar, meu irmão. Antes de atravessar, porque hoje, porque hoje vai se abrir. Oh, e você vai passar, e você vai pela fé, diga isso. E você vai. Mais uma vez a igreja canta. Aplauda o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos novamente aqui para transmitir a palavra do Senhor. Hoje, culto de doutrina, em que nós nos debruçamos na palavra de Deus para estudarmos um pouco mais, para aprendermos um pouco mais desta palavra tão valiosa, tão preciosa, tão gloriosa, que nos instrui, que nos ensina e que nos abençoa realmente. Vamos estar orando, vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença e te pedimos, Pai, que tu venha nos falar, que tu venha nos tocar, venha nos trazer a inspiração, o entendimento, a revelação, Senhor, dos teus mistérios santos. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, como instrumento de bênção em tuas mãos, para, Senhor, poder transmitir a tua mensagem, transmitir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, toca-nos, Senhor, move-nos, Pai. Ó Deus bendito, toca o coração de cada um daqueles que estão ouvindo a tua palavra neste momento, para que possam receber, para que possam entender, para que possam aplicar as suas vidas, Pai, e assim ser transformados através desta palavra, Senhor, que é a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostaria de ler em João capítulo 8. Pegue aí sua Bíblia, vamos estar juntos lendo a palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. A mensagem que Deus nos deu nesta noite, para estarmos compartilhando com os irmãos. Diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler de novo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa, que frase tão bonita pronunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das frases mais bonitas da palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus faz essa declaração explicando o versículo 32. No versículo 32, Jesus vem discursando ali no templo, ele vem trazendo a sua palavra, e no versículo 32 ele traz uma palavra que se tornou hoje, inclusive, né, uma palavra muito conhecida, muito pronunciada pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, se tornou praticamente o texto áureo, né, do nosso presidente, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento da verdade que vai libertar o ser humano. E que verdade é essa? Que verdade seria essa? Verdade é uma coisa muito relativa, pastor. Não, verdade só existe uma verdade. O Senhor Jesus, lá no capítulo 14 de São João, desse mesmo livro, João capítulo 14, versículo 6, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é esta verdade que liberta. O Senhor Jesus é a verdade, é a única verdade, e é essa verdade que liberta. E ali os judeus falam assim, não, mas como assim? Como a verdade nos libertará? Nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós nunca servimos a ninguém. Versículo 33, nós, como dizes, sereis livres? Nós nunca fomos servos de ninguém. Eles até esqueceram que eles tinham sido escravos, né, lá no Egito durante tantos anos, esqueceram. E estão dizendo aqui que somos descendentes de Abraão, não servimos a ninguém. Mas o Senhor Jesus não estava falando de uma servidão, de uma escravidão apenas física ou política. O Senhor Jesus estava falando de uma escravidão espiritual, de uma escravidão eterna. Estava falando da escravidão do pecado. Deus criou o homem livre. Deus criou o homem sem ser escravo, com toda a liberdade. E é interessante essa palavra, liberdade, né? Nós podemos destacar essa palavra nesse texto, né, de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez a liberdade seja uma das palavras mais em vogas hoje, né, nesses tempos aí de quarentena, né, tempos aí de reclusão, né, de cerceamento de locomoção, alguns países com lockdown, algumas cidades, alguns países com isolamento, até mesmo de entrada nas cidades. Nós vemos aí quão é valorizado a liberdade. Quanto o homem valoriza a sua liberdade, quão é importante a liberdade para o homem. Eu vi alguns vídeos aí de WhatsApp, né, em que alguns velhinhos, coitados, né, alguns idosos, querendo sair de casa, não aguentando mais aquela situação de estar preso no seu lar. Estavam no seu lar, no seu aconchego da sua casa, mas estavam presos, não podiam sair, e aí queriam pular muro, alguns atravessando por baixo da grade, preso na grade, ou seja, uma coisa terrível. A velhinha com a bengala falou assim, olha, quero ver quem vai me enfrentar, eu vou sair sim, ninguém vai me pegar, ninguém vai me deixar. Ou seja, o valor que o ser humano dá à sua liberdade. O valor que o homem dá à liberdade, né? Seja ela de expressão, seja ela de locomoção, a liberdade de colocar, né, a sua vontade, o seu pensamento, né, a sua opinião. A liberdade de divulgar aquilo que sabe, né, como a imprensa sempre defende tanto a liberdade de imprensa, né, a liberdade de divulgação das coisas. Ou seja, o homem dá muito valor à sua liberdade. O homem sempre valorizou a liberdade, seja a liberdade religiosa, a liberdade de fazer o seu culto, aquele que ele crê, né, a sua crença, a liberdade realmente de expressar o seu sentimento por uma divindade. Tudo isso sempre foi valorizado pelo homem. Tanto é que os homens fazem constituições e na constituição de seus países sempre colocam lá as liberdades, as principais liberdades. Existem leis que garantem essas liberdades. Tudo por quê? Porque o homem valoriza a liberdade. Deus não criou o homem como escravo. Não. Deus criou o homem com toda a liberdade. Ele não fez um autômato, fez, olha, você agora vai ter que seguir só o que eu quero. Não, você não pode fazer nada, só isso assim. Não. Deus deu tanta liberdade, que deu liberdade ao homem de escolher os seus rumos, os seus caminhos, de escolher até mesmo em desobedecê-lo. Deus deu liberdade ao homem para querendo desobedecer à sua vontade. E que triste foi isso, porque o homem, ele desobedeceu ao Senhor, ele desobedeceu a Deus. Deus, quando colocou o homem ali no jardim do Éden, ele deu liberdade ao homem de escolher o que ele queria. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, você tem liberdade de comer todas as árvores aqui do jardim, Adão. Não tem problema, você tem liberdade.
Livremente você pode escolher. Só dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que você não coma, porque do dia que você comer ela, você vai morrer. Ou seja, Deus deu liberdade a ele de escolher, de decidir os seus caminhos, o que ele tinha vontade de fazer. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus grandioso, que Deus que sempre nos dá liberdade, que garante a nossa liberdade, que abre mão da sua vontade pela nossa liberdade. Isso é realmente algo muito maravilhoso, ter um Deus que preserva, que cultiva e que valoriza a sua e a minha liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente o homem preferiu se meteu no jugo do pecado. Ele desprezou o amor de Deus, desprezou o cuidado de Deus, a liberdade que Deus deu. Ele preferiu o jugo do pecado. E que coisa triste é quando o homem escolhe o pecado em vez de Deus. Escolhe o pecado, escolhe fazer a vontade do pecado em vez de fazer a vontade de Deus. Escolhe servir os seus desejos, a sua carne, a sua concupiscência, em vez de escolher servir à vontade de Deus. E por isso o homem se tornou escravo do pecado. Talvez você pense, não, mas eu não sou escravo do pecado, eu não tenho pecado. Não, o próprio Senhor Jesus declara isso, ele explica bem claramente que todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. O pecado é algo que aprisiona, que escraviza, que rouba a liberdade do homem. Veja aí em João capítulo 8, no versículo 34, o Senhor Jesus explica isso para os judeus que estavam falando que eram livres, que não eram escravos de nada. Então o Senhor Jesus fala o seguinte, versículo 34, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu não sei que escravidão você está vivendo hoje, em que está te prendendo hoje, em que você tem vivido preso hoje, mas hoje Cristo quer te libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você tem vivido uma escravidão, você tem vivido preso ao pecado, às coisas que realmente têm te deixado triste, têm te amargurado, tem dominado o teu coração. Quem sabe você vive preso às drogas, ao alcoolismo, quem sabe você vive preso ao cigarro, preso até mesmo a uma vida de sexualidade que não lhe agrada ao Senhor. Você vive essa prisão do pecado. Hoje Cristo quer te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Perdem a liberdade todos aqueles que vivem sob o jugo do pecado, que obedecem aos desejos do seu pecado. Veja aí o que diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 16 ao 18. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Ou seja, todo aquele que obedece os seus pecados, os seus desejos, se torna escravo do pecado. Mas Cristo não quer ver você escravo. Hoje Deus tem te dado a oportunidade de você ser livre desses pecados. Quem sabe esse pecado que te aprisiona há tantos anos, você vive uma vida pecaminosa, uma vida de escravidão. Você não consegue se libertar dessa vida de pecado. Hoje Cristo quer te libertar. Ele quer te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, é bonito esse texto, é bonita esta passagem, é bonito esta frase que o Senhor Jesus falou, porque tem uma coisinha ali no começo da frase, uma palavrinha muito pequenininha, se. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse se é um condicional, é a condição para que você possa adquirir ou para que você possa ganhar esta liberdade. Se. Existe uma condição. Então não é qualquer um que pode ser liberto? Não, o Senhor Jesus quer libertar a todos. Ele quer dar liberdade a todos. Mas esse se é uma condição, é realmente uma condição de abrir o coração.
A condição para você alcançar essa liberdade é abrir o seu coração. O coração é o centro da vontade do homem. É o centro do desejo, do querer do homem. Se você quer ser liberto, se você quer realmente a liberdade, se você quer aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus, porque o coração é a sede de todos os seus sentimentos, dos seus desejos e da sua vontade. Por isso que a palavra de Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se você dá o teu coração ao Senhor Jesus, se você entrega o teu coração ao nosso Deus, se você realmente tem vontade de ser livre do pecado, você realmente, verdadeiramente, você vai ser livre. Porque o Senhor Jesus sempre quer te libertar, mas existe uma condição, existe um se. Se você quiser, se você realmente entregar, se você tomar essa decisão. Jesus espera que nós realmente o sigamos. Ele quer que nós façamos a sua vontade do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Ele não quer que você realmente ele não quer te impor essa decisão, não. Ele quer que você decida, que você abra o seu coração e que você tenha vontade de servir ao Senhor. Nesse mesmo capítulo de Romanos, capítulo 6, versículo 16, Paulo continua aí no versículo 17, mostrando sobre isso. Sobre esse obedecer, ou seja, é o querer, é a vontade do coração em fazer a vontade de Deus. Todavia, diz assim, versículo 17, 6:17 Romanos, todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que foste submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Ou seja, a obediência do coração, a vontade do coração, o querer servir ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre colocou esse si, sempre colocou essa condição para que você possa realmente alcançar a liberdade. É o seu querer, é a sua vontade. Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 66, lá, se vocês querem me seguir, né? Se você não quer me seguir, também pode ir. É um texto muito interessante. Não, gente, vamos ver aí, ó. 6,66. A gente quer correr, mas não adianta, né? A gente tem que ter paciência. 6,66 é um texto muito interessante. Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e depois Jesus voltou, né? Versículo 60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava falando ali sobre o pão da vida, ele estava mostrando que ele era o pão da vida e que aquele que queria realmente ter comunhão com ele tinha que se alimentar do seu corpo e do seu sangue. E os judeus não entenderam nada, fizeram uma grande confusão, disseram: esse discurso é muito duro, e começaram a se afastar, começaram a ir embora. E o que Jesus falou? Jesus falou aí no versículo 67. Então disse Jesus aos 12 discípulos: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Se quiserem, podem ir. Jesus não prende ninguém, Jesus não pega ninguém pelo pescoço e diz: não, vem aqui, você tem que ficar aqui comigo. Não. Isso é vontade. O se. Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro respondeu, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O se, a condição, é você querer. Jesus sempre quer nos libertar do pecado, das trevas, das cadeias, dos vícios. Ele sempre quer. Ele nos dá essa condição. Ele quer que também nós venhamos a querer também ser libertos do pecado e das trevas. Esse se, essa condição, o Senhor Jesus sempre apresenta. Lá em João 5, capítulo 5, versículo 5, versículo 6, mostra que Jesus chegou até aquele homem paralítico, né, aquele homem que estava ali deitado, e falou assim: olha, você quer ser são? Você quer ser curado? Aquele homem falou: Senhor, não tem condição, toda vez que eu quero ir me meter na água, vem outro, diz: olha, Jesus tomou a mão e disse: olha, levanta-te, anda, toma a tua cama e vai. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus sempre quer, Ele sempre quer. Ele não quer nos ver numa vida deplorável, numa vida de tristeza, não. Mateus 8, versículo 1 ao 3, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3,
Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. O Senhor Jesus sempre quer, meu irmão, sempre quer, meu querido. Ele quer realmente nos perdoar, quer nos lavar, quer nos limpar, quer nos tocar, quer nos transformar, quer nos curar. Ele sempre quer. E é por isso que ele veio ao mundo. É por isso que ele se manifestou. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 ao 17, Jesus fala bem claramente, né, ou seja, Mateus, melhor dizendo, né, ele deixa registrado esse acontecimento. Veja aí, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus deu testemunho que aquele que estava ali sendo batizado nas águas, aquele homem, era o Filho de Deus. O próprio Deus deu testemunho do seu Filho e os discípulos ouviram aquela voz, viram toda aquela cena e reconheceram que ele era o Filho de Deus. Lá mais para frente, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 17, os homens estavam dizendo que não, esse realmente é um profeta, não, esse é Elias, não, esse homem realmente tem feito maravilhas no nosso meio e tal. E os homens dizendo muitas coisas, e aí o versículo 15 fala o seguinte: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta então para os seus discípulos: olha, e vocês, quem que vocês acham que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. O próprio Deus revelou isso a Pedro, que deu esse entendimento, deu essa revelação de quem estava ali. Era o Jesus, o Filho de Deus. Então, quem está oferecendo essa liberdade para você não é qualquer um, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus fala esta frase de uma forma muito contundente. E ele usa esta palavra, que pode ser talvez uma das palavras mais bonitas desse texto também, né? Verdadeiramente. Verdade. O Senhor Jesus é sempre aquele que traz, ele é a verdade, que traz a verdade e que verdadeiramente nos dá a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que verdadeiramente sereis livres é porque existe a falsa liberdade. Existe uma liberdade que não é verdadeira. Podemos dizer a liberdade como a gente usa, né, hoje muito comum, né, todo mundo falar fake, uma liberdade fake, uma liberdade falsa. Mas existe a verdadeira liberdade. Nós, quando falamos em liberdade, nos recordamos lá da América do Norte, os Estados Unidos, um país que realmente preserva, valoriza, fomenta muito a liberdade. É um país onde a liberdade realmente você consegue percebê-la de forma muito mais patente, muito mais real. A liberdade realmente, né, se valoriza, se fomenta muito a liberdade financeira, liberdade cultural, liberdade religiosa. Se vê povos de todos os lados, religiões de todas as que você possa imaginar. Realmente existe uma expressão de liberdade muito forte ali nos Estados Unidos. Mas existem pessoas que com toda a liberdade, com toda a ênfase que se dá à liberdade naquele país, existem pessoas que realmente vivem uma liberdade, mas uma liberdade que não é total. É uma liberdade parcial. Eles têm liberdade de comprar, de vender, de se locomover, de tudo, mas não têm a liberdade de sair do seu país. Pessoas de voltar para o seu país, de sair daquele país para voltar para o seu país. São pessoas que estão muitas vezes com o seu status, né, realmente já vencido e não têm o visto mais para poder estar indo e voltando. Se voltarem para o país de origem, eles nunca mais vão poder voltar, ou talvez vão ter que esperar muito tempo para poder voltar para os Estados Unidos. E aí vivem ali naquela prisão, vivem ali presos àquele país. Um país onde tanto se dá liberdade, um país onde tanto se fomenta a liberdade, um país onde tanto se preserva e se valoriza a liberdade. Pessoas vivem presas
ali naquele momento, naquela situação, por causa dos seus vistos. Ou seja, a verdadeira liberdade somente Jesus pode trazer. Somente Jesus, ele pode trazer a verdadeira liberdade. Ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda liberdade tem um limite. A verdadeira liberdade, ela impõe limites. Porque toda liberdade, ela tem regras, ela tem limite, ela tem uma lei. Fazer a sua vontade, né, sem lei, sem regra, é uma falsa liberdade. Ah, eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade de falar, de fazer, de andar como eu quero. Como há tempos atrás, né, nos anos 60, se pregou muito uma liberdade de expressão e de vontade, e uma libertinagem. A libertinagem é a falsa liberdade. A libertinagem, ela não é uma verdadeira liberdade. Como muitos pensam que fazer o que quer, o que dá vontade, o que dá na cabeça, sem lei, sem regra, sem nada, isso que é liberdade. Não, isso é uma falsa liberdade. Isso é uma libertinagem. E a libertinagem é falsa liberdade. A liberdade, ela tem regras. A liberdade, a verdadeira liberdade, ela é pautada em leis. E a verdadeira liberdade de Cristo, ela é pautada na lei de Deus. A verdadeira liberdade é a liberdade em Cristo. E essa liberdade é pautada na lei do Senhor, na lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida. Existe uma lei, existe uma regra, existe um ordenamento. E esta lei nos traz a liberdade, nos traz uma verdadeira liberdade. Toda liberdade que ultrapassa a liberdade do seu próximo é uma falsa liberdade. Porque a liberdade, ela põe limites, ela põe lei. A minha liberdade vai até onde a tua liberdade vai. Ou seja, se eu ultrapasso os limites da minha liberdade, invado a sua liberdade, eu não estou realmente vivendo uma vida de verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, ela tem uma regra, ela tem uma lei. E a liberdade de Cristo é pautada na lei de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 18 e 23, veja aí comigo, Romanos capítulo 6, versículo 18 ao 23, diz o seguinte: e uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Esse é o propósito da nossa liberdade, uma vida de santificação, de separação das imundícias deste mundo, das imundícias do pecado. Isso verdadeiramente nos traz uma liberdade real, uma liberdade verdadeira, uma liberdade em Cristo, uma liberdade pautada na lei de Deus. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é uma liberdade genuína. Essa é uma liberdade segura, uma liberdade firme, uma liberdade eterna, uma liberdade da maldição da lei. Como diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, uma liberdade realmente do receio da morte. Estamos livres desse medo da morte. Quantos vivem com medo da morte, medo de morrer? Isso é realmente uma prisão, isso é uma escravidão. Mas em Cristo Jesus nós temos uma verdadeira liberdade, nós temos uma genuína liberdade, nós temos a liberdade deste receio da morte, como diz lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 15. Veja lá comigo, Hebreus capítulo 2, versículo 15. Rapidamente, muito lindo esse texto. Capítulo 2, versículo 15, diz assim:
e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia! Livraste todos aqueles que estavam com medo da morte, que estavam por toda a vida, não tinham mais condição, estavam presos à escravidão, à servidão. Mas o Senhor Jesus, Ele nos traz uma verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma liberdade no Espírito, liberdade do pecado, liberdade da morte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, veja aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Já estamos terminando a nossa palavra, queridos. 3,17 de 2 Coríntios. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí há liberdade. Somente onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Somente onde o Espírito de Deus habita, somente onde o Espírito de Deus mora, somente onde o Espírito de Deus domina, aí é que há a verdadeira liberdade. O Senhor Jesus quer te libertar nesta noite. Ele quer realmente trazer liberdade para o teu coração, meu querido. E ali vai entrar o Espírito Santo de Deus no teu coração, e aí sim, ali haverá liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma liberdade que garante que você, se você quiser, nunca mais será escravo do pecado. Se você quiser, como nós falamos, o condicional. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não torneis. Este versículo mostra, Paulo fala aqui claramente, Gálatas capítulo 5, versículo 1, mostra que se nós quisermos, nós podemos voltar a vivermos uma vida de escravidão. Por isso que ele fala: não torneis, não volta a vos meter no jugo da escravidão. Se, pois, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Deus nos deu uma liberdade, e esta liberdade tem que ser valorizada. Esta liberdade tem que ser realmente segura, guardada no seu coração, para que você nunca mais volte à servidão do pecado. Livres da escravidão do pecado, da prisão do pecado, livres nós estamos, e nós ainda mais nos tornaremos. Como assim, pastor? O versículo fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Muitos acham que são livres, mas ainda não são livres. Vive ainda uma prisão talvez da sua religiosidade, vive uma prisão dos seus dogmas, de ideologias, realmente de práticas, de rituais, de uma vida realmente presa em mandingas, em feitiçarias. Ou seja, vive uma vida religiosa muito presa. Cristo quer te libertar. Cristo quer te libertar hoje. Basta você abrir o seu coração e dizer: mas eu estou preso, eu não posso sair. Não, você pode, você tem oportunidade, você tem esta oportunidade nesta noite de ser liberto de toda esta vida de religiosidade, de tudo isso. Porque é o Senhor Jesus que garante esta liberdade. Quem sabe você vive uma vida religiosa, mas que está preso a certas coisas que estão ocultas. Você vive uma prisão na sua vida. Mas eu estou na igreja, pastor, eu até venho à igreja, eu faço tudo. Mas quem sabe você tem algum vício que está oculto, ninguém sabe, mas Deus sabe, e Ele quer te libertar nesta noite. Quem sabe você tem vivido uma vida de angústia, uma vida presa a, quem sabe, a ideologias, a ideias que têm prendido o seu coração a essas coisas. Cristo quer te libertar nessa noite. Você vai ser livre, porque se Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer realmente trazer uma liberdade total para a sua vida. Lá em Romanos, no capítulo 8, como nós lemos aí, vamos ver aí, capítulo 8, versículo 20 e o 21, fala dessa liberdade futura.
Nós podemos ser libertos já, hoje, agora. Você pode ser liberto em Cristo Jesus. Mas existe ainda uma liberdade futura, uma liberdade plena, uma liberdade eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20 e versículo 21. Porque a criação ficou sujeita, ou seja, ficou presa, virou escrava, à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando vai acontecer isso, pastor? Quando tudo vai ficar livre? Assim, quando será essa liberdade plena? Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Quando Ele vier buscar a sua igreja, o seu corpo será transformado, a sua vida será transformada, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, aqueles que estão vivos serão transformados em um corpo glorioso e para sempre estaremos livres totalmente do pecado. Ainda estamos sofrendo os efeitos da escravidão do pecado, que assolou o mundo e que assola o mundo. Mas a nossa esperança está firmada nas promessas do Filho de Deus, que virá para buscar a sua igreja, para que nós nunca mais sofremos os efeitos do pecado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer te ver livre, Ele quer que você seja livre, Ele quer te libertar de todas as cadeias do pecado, de toda a influência do pecado, de tudo que o pecado tem trazido ao seu coração, à sua mente. Ele quer te livrar, Ele quer te libertar. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem sabe você tem guardado por tantos anos essa prisão no seu coração, na sua alma, na sua mente. Hoje o Senhor Jesus quer te libertar. Saiba, entregue o teu coração a Ele. Deixe Ele fazer a obra completa na sua vida e você vai ver como a liberdade de estar na presença do Senhor Jesus, de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai transformar o teu coração e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja e para sempre estaremos livres do pecado. Livres totalmente do pecado, livre desse efeito, livre da influência, livre da presença do pecado nas nossas vidas. O Senhor Jesus quer fazer isso em você hoje e para sempre. Basta você entregar o teu coração a Ele. Oremos. Pai bendito e eterno, te damos graças, Senhor, por esta palavra até mesmo evangelística, Senhor. Oh, meu Deus, que mostra que Tu, Senhor, vieste a este mundo, que Tu vieste a este mundo, Senhor Jesus, para nos trazer uma liberdade plena, uma liberdade eterna, uma liberdade verdadeira. Ó Senhor, muitos hoje ainda estão presos a tantas coisas. Estão presos, Senhor, ó meu Deus, a este mundo. Seu coração está preso a práticas realmente que são deploráveis, práticas que entristecem, práticas que deixam a pessoa realmente triste, amargurada, Senhor, pesarosa, mas Tu tens liberdade hoje, Senhor. Tu tens liberdade hoje, Pai, para esta vida que está nos ouvindo e que quer realmente ser livre, Senhor. Eu te peço, Senhor, liberta, transforma, tira toda a cadeia, quebra toda a corrente, liberta, Senhor, esta alma necessitada de liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, e que cada um de nós que já estamos experimentando esta liberdade, não venhamos, Senhor, a nos meter de novo no jugo do pecado. Ah, Senhor, livra cada um dos Teus servos, livra cada um de nós, Senhor, de estarmos deixando a nossa vida se dominar pelo pecado, Senhor, e assim viver uma vida de escravidão, mas que Tu possas, Senhor, cada dia mais fortalecer o meu irmão, a minha irmã, fortalecer a cada um de nós, Senhor, em espírito,
para que tenhamos esta liberdade no Teu Espírito, Senhor. Pois onde o Espírito está, onde o Espírito habita, onde o Espírito transforma, onde o Espírito faz a obra maravilhosa no coração do ser humano, ali é liberdade, Senhor. Nós cremos nesta liberdade, nós vivemos essa liberdade, nós amamos esta liberdade. Por isso, Senhor, fortalece cada um de nós, para que não venhamos a cairmos nas garras da escravidão do pecado. Eu te peço e por tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até a nossa próxima live. Esteja conosco, buscando ao Senhor. Ore, clame ao Senhor, para que Ele possa estar realmente estendendo suas mãos e que em breve possamos estar restabelecendo nossos cultos e assim estarmos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Audio.